Oi, pessoal! Hoje nossa viagem é para Cancún. A gente sempre diz, né? Ah, vou tirar férias, vou para Cancún. Cancún é um dos 7 destinos próximos que ficam na Riviera Maya. Cada um deles com uma característica, um passeio, um interesse diferente. E eu vou explicar para vocês assim uma pincelada de cada um deles, porque Cancún não é um único lugar. Ele tem muita coisa em torno e a gente costuma se hospedar em Cancún e falar, vou fazer um passeio para Playa del Carmen, vou fazer um passeio para Tulum. Mas existem hotéis em cada um desses, existem atrações diferentes. Eu vou explicar mais ou menos como é cada uma delas. Então vamos lá. Quando ir para Cancún? Cancún é um destino, lógico, um dos principais, né, da Riviera Maya. Ele tem temperatura média anual de 27 graus, então é um lugar bastante quente. Maior procura entre dezembro e março. Dezembro e março, inverno no hemisfério norte, então é um lugar bastante procurado, é calor, bem cheio. Em março é um pouquinho problemático, porque fica perto do Spring Break, então os hotéis lotam de jovens que pegam os all inclusive para beber todas, para ir para balada, para se divertir. Então a lotação talvez incomode família ou quem é um pouco mais de idade quer mais sossego. Então março só por causa disso, porque o tempo lá é maravilhoso. Vantagens de ir para lá, principalmente agora na pandemia, em que nós brasileiros não temos vacina ainda aqui no Brasil e nem previsão de quando vamos ser vacinados. Todos os países estão fechados pra gente. Então, quem costuma viajar pra fora ficou sem opção, porque não tem onde entrar, a não ser, óbvio, quem tem passaporte europeu, quem tem segunda cidadania, aí é uma situação diferente. Mas nós brasileiros não podemos sair daqui. Então, quem optou por resorts na Bahia, foi pra Natal, Fortaleza, normalmente Nordeste, né, mais procurado, se virou por aqui no final do ano, agora janeiro. Mas quem gosta de sair, um dos únicos destinos possíveis foi Caribe, especificamente Cancún. Todos os outros destinos, todas as outras rotas de ilhas do Caribe demandam uma parada em Miami. Então, mesmo que fosse em trânsito, conexão, escala, sem sair do aeroporto, estava proibido o nosso acesso por Miami. Cancún, ele tem voos que chegam lá a partir da cidade do México e do Panamá. Então, todo mundo que resolveu ir para Cancún entre dezembro e janeiro, nossa, meu Deus, que vento! Entre dezembro e janeiro, optou justamente por Cancún, porque fazia essas paradas na cidade do México, e são paradas curtas, né? Então, dá para chegar lá. Vantagens. Para ir para Cancún, não precisa de visto, só precisa ter passaporte válido, não precisa de vacina, então é um acesso bem tranquilo. Não tem nenhuma exigência incomum, nessa época de pandemia, óbvio, né? O teste PCR negativo, tirado 72 horas antes da viagem, mas é um lugar que não tem exigências de entrada, não tem grandes frescuras, então é bastante possível para nós brasileiros. Quando não ir? Mês de junho começa a chover bastante. E entre agosto e final de outubro é época de furacão. Não que Cancún esteja no olho do furacão em alguma dessas vezes, mas por conta das tempestades tropicais, ele não é atingido de cara por um furacão, é muito difícil isso acontecer, mas o reflexo dessas tempestades é uma chuva muito forte lá, então isso pode atrapalhar um pouco a viagem. Na época de tornado, furacão, não recomendo ir para lá, porque o tempo é mais instável, o mar não é tão gostoso, ele fica um pouco mais turvo, então a curtição não é tão bacana. O legal é no nosso verão no Brasil e no inverno no hemisfério norte, é um destino super bacana. Em Cancún mesmo, a gente tem a zona hoteleira, em que estão espalhados numa orla gigantesca vários e vários hotéis all inclusive. Cheguei a cotar entre dezembro e janeiro diárias para um casal num all inclusive bacana, desde 4.500, 5.000 reais, pé na areia, hotel pé na areia, até 17 mil. Né? A gente tem o Hard Rock, que é um hotel chiquérrimo, tem o Riu, que é uma rede mundial muito, muito boa. Lá em Cancún não tem falta de hotel. As opções são inúmeras para todos os bolsos, todos os gostos. Existem poucos que dão opção de ou só café da manhã ou half board, né, meia pensão, mas a grande maioria mesmo são hotéis de all inclusive, com tudo incluído, e é ótimo, porque você sai do hotel, não tem a famosa continha dos extras. Quer ter maior desespero do que você passar uma semana se divertindo e na hora de check-out vem uma conta de extras de 10 mil reais, de bebidas, de sei lá o que você pode querer, né, alguma refeição que você fez extra. Então, a vantagem do all inclusive é essa, você entra, curte, vai embora e não tem a famosa continha dos extras. Cancún, fora da zona hoteleira, tem o Boulevard Kukulkan. Ele é um centrinho, vamos dizer assim, de atividades, de compras, né? Ele tem os barzinhos famosos, as baladas. Então ele tem, por exemplo, o Senor Frog, que é famoso, tem o Coco Bongo, que é uma discoteca com boate e tudo misturado,
com área VIP reservada. Na verdade, a galera fica em pé numa baita de uma festa, uma discoteca. Quem conhece aqui em São Paulo, talvez tenha ouvido falar do The History. É mais ou menos o esquema do The History. Os funcionários se vestem, se fantasiam e dançam. Então é um negócio super animado. Não pode entrar menor de idade, lógico, né? Os shows do Cocobongo você tem que comprar ingresso antecipado, recomenda-se, né? Pra ter um lugar. A área VIP é um pouquinho mais tranquila do que ficar na pista no meio da galera, mas é um lugar muito bacana. Senhor Frog também pra comer, bacana. Tem um shopping muito legal lá também, lá no Caribe, na verdade, todos os lugares, né? Eles vendem joias com ouro 14, mas as pedras preciosas lá são mais baratas que no Brasil. Então, o pessoal que gosta de trazer uma comprinha, lembrança pra família, ou pra comprar até uma joia, ouro 14 não é nada pior que o 18, né? Ele não fica escuro nem nada, é só uma mistura diferente, né? Dos componentes, mas são joias bem bacanas, com pedras muito confiáveis. Então, para compras também é um lugar super legal. Aí a gente começa a ter os outros destinos que muitas pessoas chamam de, vou passear em tal lugar. Então, por exemplo, Chichén Itzá. Chichén Itzá é longe pra chuchu de Cancún, fica a 200 quilômetros de lá. É um parque arqueológico lindíssimo, enorme. Gente, é um calor insuportável. Então, assim, vai com um sapato bem confortável, ou uma papete, ou um tênis bem macio, porque você vai andar pra burro, debaixo de um sol enlouquecedor. É um céu azul sem nuvens, não é isso aqui que a gente, né, tá vendo com nuvens pra tampar um pouquinho. É um céu azul, é um calor, não venta, assim, preparem-se. Preparem-se pra passar muito calor e ver coisas muito bonitas. Então, porque lá é famoso? Lá tem o monumento principal, né, o mais famosinho de lá, chama Pirâmide Kukulkan. É muito interessante, porque ela tem 365 degraus, com 4 frentes. Então, ela tem 4 faces, com 91 degraus cada uma. E o degrau número 365 é o justo a plataforma de cima. Então, são 365 dias do ano. Eles construíram uma pirâmide que cada fronte tem um dia do ano e o último, lá de cima, onde tem um buraco no teto para medir o horário do dia, a estação do ano. É um negócio super bacana. Quando eu fui pequena ainda, a gente podia subir a pirâmide. Hoje não pode mais, porque tá tendo muito desgaste, o degrau é muito estreito, então tinha risco de alguém se machucar, como de fato já aconteceu. Eu fui muito pequena pra lá com meus pais e a gente teve a oportunidade de subir. Eu não consigo descrever pra vocês o que é isso, porque subir uma pirâmide que tem 26 metros de altura não é assim tão simples. Um degrau estreito, na hora de subir, você se inclina pra frente e vai de gatinho. Quando você chega lá em cima e olha pra baixo, aquilo parece um paredão reto, porque o degrau é tão pequenininho, a gente descia de bumbum, assim, com medo de cair lá pra baixo, porque a sensação é que você tá numa parede reta, é muito louco. Hoje não se pode mais subir, você vê de baixo, é um templo muito bonito. Outra coisa bacana que tem lá em Chichén Itzá, e essa eu achei um bárbaro pra brincar com meus irmãos na época, eles chamam um campo de pelota. Na verdade, eles jogavam como se fosse um futebol na época. Mas é uma arena grande. Você sobe na arquibancada da arena, como se fosse, mas tudo de pedra, né? E aí ficávamos, né? Eu de um lado do campo, meus irmãos do outro. A gente falava nesse tom de voz. E eles ouviam e respondiam do lado de lá, longe, longe, como se a gente tivesse sentado um do lado do outro. Era uma coisa impressionante. A acústica é bárbara. Sempre, né? Na saída de qualquer passeio tem a famosa lojinha com artesanato, que remete, né, se é um templo maia, inca, asteca, lá. Então eles têm o artesanato, mas o parque arqueológico é muito bacana. Pena que vocês não vão ter a experiência que eu tive quando pequena de subir a pirâmide, porque é surreal. É surreal. Subir é maravilhoso. Quando chega lá em cima dá um pânico de descer que a gente não sabe pra onde ir, né? Então, o Chichén Itzá é muito bacana, só que é 200 quilômetros de Cancún. Então, costuma-se pegar um ônibus, 3 horas de distância, é muito longe. Um outro lugar, Cobá, também é um sítio arqueológico. Tem uma pirâmide mais alta ainda, de 40 metros de altura. Fica a 150 quilômetros de Cancún, também muito longe. Então, considera-se um passeio, porque não tem muito o que fazer lá, né? Você vai, conhece o sítio e volta. Nesses dois, até concordo que sejam um passeio. Isla Mujeres. Isla Mujeres... o único jeito de chegar lá, por ser uma ilha, é de lancha. Existem vários hotéis, hotel boutique, um monte de lugares bacanas para se hospedar. É uma ilha mais calma, então é mais recomendado para famílias que têm crianças, que querem um sossego, não querem ficar naquele miolo badalado de Cancún. E o que é bacana de lá, ele tem o Aqua World, que, como eu digo para vocês, ele apresenta... Foram 500 esculturas de pedra feitas
por artistas que foram submersas no mar. Então, eles ficam de 3 a 5 metros de profundidade, são esculturas de pessoas. E como a água é muito límpida, você mergulha de snorkel ou de tanque, como você quiser, e a visibilidade é muito bacana. Então você mergulha, abraça uma escultura, desce, tira uma foto, tem fotógrafos locais que descem com você na água, é muito bacana. Então é uma experiência diferente, um lugar muito bonito. Dá pra se hospedar lá, na época que eu fui era só um bate-volta pra conhecer, mas hoje tem vários hotéis boutique muito lindos lá. Playa del Carmen, outro destino que quem fala, vou pra Cancún, vai conhecer Playa del Carmen, mas vale a pena se hospedar lá. Se você pega, sei lá, 10 dias de viagem, fique 3 em Playa del Carmen e o resto em Cancún, acho que vale a pena. Playa del Carmen, ele é, na verdade, uma rota de cruzeiros, né? Os cruzeiros ficam próximos para a parada lá. A Quinta Avenida, ela parece muito com a Rua das Pedras de Búzios. Ela é uma avenida fechada para passeio e tem um monte de lojinhas, de bares, de cafés, de boates. É um lugar mais buchichado, né? E cada praia, ela tem uma nomenclatura diferente. O bacana de lá é que Punta Esmeralda tem um cenote na boca da praia. O que é um cenote? É uma gruta que revela um rio subterrâneo. Então você entra nessa gruta, nessa caverna, com um rio de águas limpas no meio das rochas. E você pode, depende do cenote, entrar nessas grutas e na água pra explorar por dentro. É muito bacana. Agora imagina um desse na beira da praia. Muito lindo, né? Um outro destino, Tulum. Normalmente, de novo, a gente ouve Tulum como, tô em Cancún, vou fazer um passeio em Tulum. Ele fica a 130 quilômetros de Cancún, de novo, não é próximo. Tulum, além de ser uma cidade, ela também abriga um parque arqueológico. A diferença é que esse parque, ele tinha alguma função militar, então ele tem muralhas e ele é na encosta colada na praia. Então, as muralhas de Tulum, alguns dos monumentos, eles ficam debruçados em cima do mar. É coisa mais linda, aquele mar do Caribe, aquela areia branca, aquele azul turquesa da água, com um parque arqueológico super bacana, bem na beirada. É muito, muito interessante. Bom, Cozumel, tem tanta coisa para falar. Todos os navios que fazem Caribe, grande maioria para em Cozumel. É um destino que a prioridade lá são coisas na água. Então, desde parques que você entra para fazer snorkel, fazer mergulho com golfinho, para conhecer cenote, tudo isso se concentra muito em Cozumel. Tanto é que ficar hospedado, ir para lá e ficar hospedado em Cozumel uma semana, tem muita coisa para fazer. Um que é muito famoso lá, pra gente que mergulha como eu e adora o mergulho com cilindro, é um lugar que chama Recife Palancar. Ele tem de profundidade 70 metros de visibilidade num dia de boas condições, lógico, né? Com mar revolto ou com céu nublado, não é a mesma coisa. Mas com uma condição boa, ele tem 70 metros de profundidade de visibilidade. É uma enormidade, como se estivesse mergulhando numa piscina, né? É fantástico. E próximo a Cozumel tem vários parques. Então tem Xcaret, Xel-Há, Explore, cada um deles com uma atividade diferente. Xcaret, ele tem trilhas, tem um lugar isolado para tartarugas marinhas, mergulho com cilindro. Quase todos eles têm o mergulho, né, como foco. Xel-Há é um parque, mas tem mais foco para criança pequena. Então ele tem aqueles parquinhos nas piscinas, tem brinquedos nas piscinas mais rasas, tem colchonete, é bem mais sossegado. Explore é radical. Então tudo que tem em Explore são esportes ligados à água, porque é sempre perto da praia e tudo, mas com esportes mais radicais. Eles têm várias tirolesas interligadas, tem umas toboáguas mais nervosos, assim. Então, pra vocês verem que Cancún, quando a gente fala vou pra Cancún, Cancún não é simplesmente ficar num all-inclusive, curtindo a praia, tomando todas e esperando a semana passar. Cancún tem muita coisa pra fazer. Eu diria hoje que ir pra Cancún e ficar uma semana, com certeza absoluta, você não vai ver metade das coisas que tem pra fazer lá. Então, a recomendação pra quem puder, né, é ir pra Cancún, ficar uns 10 dias. E nesses 10 dias, passear um pouquinho, ficar 3 dias em Playa del Carmen, de Cancún, pegar um dia inteiro, ir pra Chichén Itzá, porque é longe, né, então demora um tempo de carro, mas fazer o passeio pra Chichén Itzá de um dia. Muita coisa pra fazer lá. Se vocês curtem snorkel, mergulho, curtem água como eu, é o destino dos sonhos. E hoje é o que é possível a gente fazer. Se Deus quiser, logo, logo tudo abre, as coisas começam a melhorar, as vacinas chegam, não é? E a gente retoma os destinos de viagem. Bom, por hoje era isso, espero que todos estejam bem e nos falamos em breve. Logo, logo eu gravo um outro vídeo aqui no canal, tá bom? Beijo grande e até logo!